Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa de Formação Católica do dia 2 de julho de 2024, terça-feira. Hoje nós vamos tratar do número 10, o volume 10 dos Cadernos do Concílio Vaticano II, a Liturgia das Horas. O que é a Liturgia das Horas? É o breviário. Já há alguns volumes estamos tratando sobre o tema da liturgia, que é a parte central da nossa fé, pois uma liturgia bem celebrada e bem preparada nos conduz ao mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A liturgia é tão importante para a Igreja que foi o tema que mais permeou o Concílio Vaticano II e que ocorreu a reforma litúrgica, ou seja, uma maneira da liturgia falar mais com o povo e se aproximar mais da população. Por isso, a liturgia das horas também tem que ser bem preparada e bem rezada para que se possa se chegar ao mistério central da nossa fé. A liturgia das horas é a oração oficial da Igreja e normalmente mais utilizada por padres e religiosos, padres, diáconos e religiosos, mas os leigos também podem e devem rezar, não com a mesma obrigatoriedade dos padres e religiosos. Aquele que é ordenado promete perante o bispo, no dia da sua ordenação, que vai rezar o ofício todos os dias. A liturgia das horas consiste em 4 orações ao longo do dia: laudes, hora média, vésperas e completas. Além, é lógico, do ofício das leituras. Então são 5, sendo as laudes e vésperas obrigatórias para o religioso rezar e a hora média e as completas facultativa. Todas as vezes que se reza a liturgia das horas, mesmo que não esteja a Assembleia reunida, reza-se em nome da Igreja. Por isso a oração da liturgia das horas tem que ser bem preparada, tem que ser bem rezada, não pode rezar de qualquer jeito, pois reza-se em nome da Igreja. Além dessas 4 orações fundamentais que mencionamos, a liturgia das horas também tem o ofício das leituras, que normalmente deve ser rezado antes das laudes. Jesus, desde o princípio, orientava que devíamos orar incansavelmente, Lucas 18, 21, Lucas 21, 36. São Paulo dizia algo semelhante: perseverai na oração, mantendo-vos por ela vigilantes na ação de graças. Colossenses 4:2, 1 Tessalonicenses 5:17, Efésios 6:18. Portanto, sem a oração não é possível seguir em frente. Ela é um combustível para a nossa vida. Um padre, um religioso, sem uma vida de oração, não consegue se sustentar no ministério. A primeira coisa que um religioso deve fazer ao acordar deve ser rezar a liturgia das horas e depois iniciar os trabalhos apostólicos do dia, os trabalhos pastorais. Ao terminar o dia, o religioso deve agradecer a Deus por aquele dia e rezar as vésperas e as completas. O gosto por rezar a liturgia das horas deve começar no seminário. Ao longo do processo formativo, no propedêutico, primeira etapa da formação, o reitor deve promover algumas aulas ensinando os seminaristas a rezar a liturgia das horas e ressaltar a importância dessa oração na vida do padre e do religioso. O seminarista não deve entender a oração da liturgia das horas como uma obrigação, mas deve fazer com gosto, porque rezar costuma fazer muito bem. Nada o que é obrigatório fazemos direito. As coisas têm que ser feitas porque queremos. Depois de ser instruído sobre como rezar a liturgia das horas e a importância dela na vida religiosa, não só da vida religiosa consagrada, mas dos padres seculares, o seminarista ou religioso é instruído a rezar a liturgia das horas ao longo da sua formação. Depois, ao longo da vida de padre e de religioso, a liturgia das horas deve ser o essencial na vida do padre, na vida do bispo, na vida do religioso, da religiosa. A liturgia das horas, ela é composta de 4 volumes. Isso mesmo, são 4 volumes. O volume primeiro é para o tempo do Advento e do Natal. O volume segundo é para o tempo da Quaresma e da Páscoa. E o volume terceiro engloba o período entre o primeiro e a 17ª, primeiro domingo, a primeira semana e a 17ª semana do tempo comum. E o segundo volume
engloba o período entre a 19ª semana e a 34ª semana do tempo comum. Dentro dos 4 volumes da Liturgia das Horas, contém os 150 salmos da Bíblia. Todo chamado saltério está contido na Liturgia das Horas. Nas laudes, na hora média, nas vésperas, são meditados 3 salmos, nas completas é meditado um salmo. A oração da Liturgia das Horas é antiguíssima na vida da igreja. Por isso, assim como a reforma litúrgica da missa e dos sacramentos, e como a essa oração é também uma liturgia, então passou por reforma. Anteriormente eram os 4 volumes em um só, além de ser escrito em latim. Com a reforma litúrgica desmembrou-se o volume único em 4 e traduziu-se para a língua vernácula. Depois do Concílio Vaticano II, o Papa São Paulo VI constituiu uma comissão especial para realizar essa reforma, tendo como base a reforma iniciada com o Concílio Vaticano II. No 1º dia de novembro de 1970, o Concílio publicou a Constituição Apostólica Laudes Cantico, o Cântico de Louvor, com a qual aprovou e promulgou a versão latina da Liturgia das Horas revista. A versão impressa dos novos livros foi publicada no ano seguinte. Meus irmãos, conforme já dissemos, a Liturgia das Horas é uma das orações mais belas de louvor a Deus. É recomendável que o hino que tem em cada uma das orações seja cantado, do mesmo modo que todos os salmos. Conforme dissemos, a oração da Liturgia das Horas é de toda a igreja, ou seja, mesmo que o padre ou religioso esteja rezando sozinho, ele está rezando em nome da igreja, naquele momento entra em comunhão com a igreja orante. A oração da Liturgia das Horas nos santifica, pois estamos cumprindo o mandato próprio de Cristo, de rezar sempre em vista da nossa santificação. Irmãos e irmãs, busquemos conhecer mais sobre essa oração tão rica da igreja e que pode ser realizada também pelos leigos e não somente pelos padres ou religiosos. A Liturgia das Horas hoje em dia é fácil baixar nos aplicativos de celular, além de comprar nas livrarias católicas. Quem sabe possamos rezar a Liturgia das Horas em casa, com a família, ou até mesmo formar grupos em nossas paróquias para rezar ou as laudes de manhã ou as vésperas à tarde. Lembrando que ao rezar, estaremos em comunhão com toda a igreja e rezaremos pela missão do Papa, dos bispos e dos padres. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz e anunciai o Evangelho do Senhor. Demos graças a Deus.